Digam glória a Deus. A terceira coisa que o salmista fala, em terceiro lugar aqui, e isso é fundamental, irmãos, é aquilo que nós proclamamos, aquilo que nós dizemos. Vejam que basicamente essas três coisas, elas estão conectadas: ações de graças, louvor, adoração e declaração. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós proferimos com os nossos lábios. Em todas as escrituras nós vamos entender que há poder naquilo que nós falamos. Há poder naquilo que nós falamos. As nossas palavras podem abortar processos de Deus nas nossas vidas. Quando essas palavras são negativas, quando elas são destrutivas, quando começamos a falar como nécios, como loucos, de coisas que nós desconhecemos. O que nós precisamos fazer? Nos focar naquilo que o Senhor disse. Há tanto poder na tua palavra, que quando você declara algo com teu coração alinhado ao que você declara pela palavra, até as montanhas serão removidas da sua vida. Por aquilo que nós dizemos, Jesus falou, por aquilo que você fala. Se você crê com teu coração, você vai dizer, você vai falar do que você tem falado. Um tempo de transição é um momento muito propício para nós plantarmos algumas sementes. E as nossas palavras são sementes. Se plantarmos más sementes, nós vamos ter uma má colheita numa nova estação. Mas se nós plantarmos boas sementes, por isso é importante esses passos em sequência. Você entra na presença de Deus com ações de graças. As ações de graças te introduzem na presença de Deus. Obrigado pelo teu amém. A gratidão abre as portas da presença de Deus para a tua vida. E o louvor faz com que você se enfoque em Deus. E a partir daí, então você começa a receber a palavra de Deus no teu coração. E aquilo que Deus coloca no teu coração é aquilo que você tem que declarar, é aquilo que você tem que anunciar. Não importa se a notícia agora é ruim, eu tenho uma promessa de Deus, eu tenho uma palavra de Deus, e é sobre isso que eu vou falar, e é sobre isso que eu vou declarar. Digam glória a Deus. Estou indo rapidinho por causa do tempo. Quarto, justiça. Diga comigo, justiça. E a gente precisa definitivamente entender isso, porque Davi diz aqui: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Sim, a justiça aqui tem a ver exatamente com ações corretas, com atitudes corretas. Mas antes das ações corretas, vêm as crenças corretas. E a melhor e principal crença que nós precisamos ter em relação justamente à justiça é o fato de que nós estamos justificados através do sangue de Jesus Cristo. E quando falamos do sangue, estamos falando de tudo aquilo que a sua obra na cruz representa por nós e para nós. Olhem para mim, a Bíblia diz que Ele foi feito pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiças para Deus. Você foi feito justiça para Deus. Há uma coisa que eu não concordo quando as pessoas costumam dizer isso: nós somos pecadores salvos pela graça. Não, nós não somos pecadores salvos pela graça. Nós éramos pecadores e fomos salvos pela graça. E pela mesma graça que nós somos salvos, nós agora fomos feitos justiça de Deus. Justiça de Deus, justiça de Deus. Levanta a tua mão direita e declara fortemente comigo: eu fui feito justiça de Deus. Não deixe mais o inimigo te convencer que você é um pecador. Você era um pecador, mas o dia que você reconheceu Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, você foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Você está em paz com Deus agora, e essa é a tua posição. Digam glória a Deus. Então estou falando do quê? De uma mente firmada na justiça de Deus, que opera por nós. E se nós somos pecadores, se somos, logo faremos o que somos. Sim ou não? Mas se nós somos justos, o que nós faremos? Obras de justiça. Eu peco e diz: pequei porque eu sou pecador mesmo. Não, eu faço obras de justiça porque eu estou justificado em Cristo Jesus. Somos perfeitos? Não. Falhamos? Falhamos. Se dissermos que não pecamos, somos mentirosos,
estamos pecando duplamente, com o pecado que fizemos e a mentira. Mas se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar, porque somos justos. Então eu deixo as más obras e começo a fazer as obras corretas, deixo a mentira e começo a falar a verdade, deixo o que estava errado e começo a me posicionar de uma maneira correta, como tem que ser, mas não sem que primeiro a minha crença esteja firmada nessa verdade. Fala comigo: o justo florescerá. Digam aleluia. Quinto, raízes. Fala isso comigo: raízes. A quinta chave para transições exitosas, bem-sucedidas, é justamente nós termos raízes. Porque Davi diz: plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Então observe, queridos, que o alcance do nosso sucesso é determinado pela profundidade do nosso sistema radicular. E é justamente esse sistema que promove a devida conexão de uma planta com o solo, para que ela possa extrair dos solos a água que ela precisa para o seu desenvolvimento, para a sua vitalidade, os nutrientes que há no solo e a planta precisa para que ela possa ser robusta, se fortalecer. Então esse sistema é tão fundamental, porque toda a vida da planta depende da forma como ela está enraizada. Você reparou que nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas não querem criar raízes na casa do Senhor? Não querem criar raízes na casa de Deus, estão na superfície, são plantinhas que vão de um lado para o outro e não criam raízes numa casa de Deus. Florescerão aonde? Nos átrios do Senhor. À medida da sua conexão com o ambiente da casa de Deus, vai determinar os recursos que você vai precisar para vencer o que você precisa vencer. É essa comunhão do corpo de Cristo aqui, ó. Amém? É esse ajuntamento, é estarmos juntos, é participarmos, é orarmos uns pelos outros, intercedermos uns pelos outros, edificarmos uns aos outros no amor, nas boas obras. É assim que nós estamos plantados, é assim que nós vamos criando raízes. Deus fala na sua palavra. Sim, há momentos em que eu e você podemos e devemos nos isolar um pouco, mas nunca viver solitariamente, principalmente no que concerne a comunhão do corpo de Cristo. Não estou falando só do sistema familiar, mas eu estou falando desse sistema espiritual, porque Deus colocou uns como Ele quis no corpo, como membros, e os membros estão aí colocados no corpo para se beneficiarem mutuamente, para trazerem uma justa cooperação. Se um membro do teu corpo padece, todo o teu corpo padece. Se um membro do teu corpo é promovido, todo o teu corpo é promovido. Essa dinâmica desse relacionamento, Deus vai fazer com que o solitário passe a viver em família. Como nós vamos ser parte de uma família se nós não nos enraizamos, se nós não estamos plantados? Isso é fundamental. Isso gera um nível de comprometimento, isso leva a um sistema de prestação de contas. As pessoas não querem mais prestar contas a nada e ninguém. Sim, eu reconheço que muitas vezes há abuso de autoridades em alguns lugares, em alguns setores da sociedade, inclusive no ambiente também das igrejas, abuso de autoridade. Mas, queridos, isso não anula a verdade de que nós precisamos estar plantados. Quantos entendem o que estou dizendo? Digam amém e recebem essa palavra. E por último, para nós terminarmos, a unção. Amém? Por quê? Porque, como eu disse para vocês, se a transição é um corredor que nos leva de um lugar a outro, de uma condição a outra, é uma ponte que nos conecta entre duas estações, significa que nessa nova estação sempre haverá desafios, sempre haverá, com uma promoção, uma maior demanda imposta sobre nós. Faz sentido o que eu estou te falando? Se você é promovido de um ano para o outro, e eu estou falando do ano escolar,
Isso é bênção, é bom, sim ou não? Estamos aí para isso. Mas o segundo ano vai impor sobre você uma demanda que o primeiro ano não impôs. Vai gerar um novo desafio e vai requerer de você uma abertura e uma capacitação para esse novo ano. Assim também é se você recebe uma promoção na tua empresa. Você está trabalhando lá como um auxiliar, colaborador, e de repente você é promovido a um cargo de gestão. Vem sobre você uma nova demanda, um novo desafio. Na família é a mesma coisa. Quando casamos, amém? Quando nasce um filho, quando nasce o segundo filho, quando nasce os netos é mais favorável a coisa, mas também é um desafio, tem as suas demandas. Estão entendendo? Toda promoção, todo crescimento, aleluia, não vai provocar em nós um estado de conforto para sempre. No começo nós nos alegramos e vem a euforia e ficamos felizes e uau, que bênção, maravilha, mas daqui a pouco começam a vir os desafios, ou não? Começam a vir as demandas dessa nova posição, desse novo nível. Porém, o que nós vamos fazer? Vamos nos acomodar? Vamos ser como os moabitas que não querem se esvaziar e se encher de fezes? Ou nós queremos ser esvaziados pelo processo que Deus tem nas nossas vidas, para recebermos coisas novas, melhores e maiores, que Deus tem preparado? Queremos. E por que queremos? Porque podemos contar com a unção de Deus renovada nas nossas vidas. O que Davi está dizendo é que Deus vai nos exaltar como a força de um boi, e sobre nós Ele vai derramar um óleo fresco. Um óleo fresco. O óleo representa a capacitação do Espírito Santo de Deus na tua vida, para que você possa cumprir os requisitos para essa nova estação, para esse novo tempo. Tudo que você precisa manifestar na sua vida, o Espírito Santo está aí para te capacitar para isso. Se vem uma promoção, abraça, porque com ela vem uma nova unção de Deus para a tua vida, e você precisa se apropriar disso. Em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia fala que Samuel foi até a casa de Jessé e ungiu Davi. A Bíblia diz que ele derrama o óleo sobre a vida de Davi. Naquele momento o Espírito Santo vem e se empodera de Davi. Em outras palavras, Davi haveria de ser um rei, mas ele não seria um rei, não faria o que iria fazer se não fosse pela capacitação do Espírito Santo de Deus na vida de Davi. Há problema com o óleo fresco? Não, o óleo fresco serviu para os desafios e demandas passadas, mas agora, diante das novas demandas que as mudanças impõem sobre nós, precisamos de um novo óleo, precisamos de uma nova unção que nos qualifique, nos capacite para a realidade que nós estamos enfrentando agora, e o que a nossa vida precisa manifestar. Entendemos isso? Só podemos por meio da obra do Espírito Santo de Deus. Amém? São essas 6 chaves para tempos de transição. Guarde, anote isso, ponha no teu coração e deixa Deus te levar a novos níveis de bênção, de glória. E eu quero te dizer que esse ano você verá grandes promoções de Deus se manifestando na sua vida, e não fuja dos desafios. Amém? Por mais incômodo que isso possa parecer para você, abrace e creia que Deus vai te capacitar. Mas para isso você precisa estar com seu coração no Senhor.